Assim que terminar, no Facebook da Rádio Arquitetura, em formato podcast, nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Ótima tarde para você, conectado aqui em radioarquitetura.com.br, nesta tarde de quarta-feira. Obrigado pela sua companhia, você em todo o Brasil, nos dando carinho e prestígio da sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, no Facebook e no YouTube. Toda a nossa programação, assim que termina, já fica disponível no Face e no YouTube e nas plataformas de streaming em formato podcast, no Spotify, Deezer, Castbox e no TuneIn, com atualizações todas as segundas-feiras. Programa de hoje do Conecte, falando sobre persianas motorizadas ou automatizadas. Eis a questão. A apresentação, é claro, do nosso querido amigo Tarek Aladim da Set Experience, que hoje recebe o nosso convidado nessa tarde de quarta-feira, o sócio-diretor da Montasul, Hunter Douglas, Fabrício Grasotin Zanotto. Então, eu vou dar aqui as boas-vindas ao Tarek e ao nosso convidado. Boa tarde, Tarek. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Tarek. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, cara. Obrigado por aceitar o convite. E já dando início aí, Alexandre, porque temos uns preciosos 30 minutos para poder conversar. Primeira oportunidade que a gente está trazendo uma empresa voltada para cortinas, persianas, para falar no Connect. E eu acho que é um ponto muito importante, que, querendo ou não, está presente em todas as obras, né? Ou as principais obras que iniciam, sempre as pessoas estão buscando cortinas como um dos elementos de tecnologia para usufruírem. Então, eu quero começar já, acho que trazendo o título do programa como uma inserção, uma iniciação nossa, porque eu acho que daqui vai surgir pano para manga para a gente poder conversar. E eu pergunto, Fabrício, cortinas motorizadas ou automatizadas? Qual a diferença? Qual é a percepção da Hunter Douglas, da Montasul, enquanto a essas duas nomenclaturas? Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite para a gente poder discutir esse tema, que ele é um tanto quanto polêmico em alguns casos aí. E já vou ser direto na resposta aqui. Cortina motorizada, ela tem um motor que faz ela funcionar. E pronto. Automatização é a forma como a gente vai fazer a comunicação dentro de um sistema que vai comandar esta cortina. Então, aí você entende muito mais do que eu desse assunto, e é isso que a gente vai tentar encaixar aqui, uma coisa com a outra, né? Vender a cortina com o motor é uma coisa. Automatizar um sistema é incluir inteligência no projeto. Perfeito, cara. Eu fiz essa pergunta e essa pauta, Alexandre, provocativa, porque, assim, a gente vive na estrada, a gente visita muitas obras, escritórios, enfim. E o que a gente tem percebido, e eu acho que é bom a gente mudar essas nomenclaturas até para ficar de melhor compreensão. As pessoas voltam e meia e falam assim, eu quero no meu projeto cortinas automatizadas. Né? A gente vê os arquitetos falando, meu cliente, ele quer uma cortina automatizada. Pois bem, o Fabrício acabou de fazer uma definição perfeita. Em linhas gerais, as empresas de cortinas e persianas, elas não entregam a cortina automatizada. Ela entrega uma cortina motorizada. Não? Perfeito. É isso? É isso aí. A Hunter Douglas... Eu acabei de abrir um projeto hoje, que no projeto do arquiteto estava escrito cortinas automatizadas e não motorizadas. Por que eu tô trazendo... Só abrir um parênteses também, porque eu sei que tu vai engatar aí. Então a gente pode raciocinar da seguinte forma,
que toda persiana, toda cortina automatizada é motorizada, mas nem toda motorizada é automatizada. É exatamente isso. Perfeito. Essa é a Mandou questão, muito né? bem. E sabe por quê, Alexandre, que eu quis fazer essa pauta? Porque a gente precisa entender e saber separar as coisas, né? Quando o meu cliente ele quer uma cortina motorizada, ela não necessariamente precisa ter uma automação. Ela pode, com o controle individual da marca que ela adquiriu, ela comandar. A Hunter Douglas, através da PowerView, e eu vou entrar no mérito do produto, ela permite, inclusive, tu fazer cenas e monitorar isso externamente ao local, né? Que a gente poderia dizer isso, trazer um pouquinho para a linguagem de automação, mas ainda assim não é. Ela é uma cortina motorizada com uma inteligência própria, né? Então, assim, é necessário profissionais de arquitetura e design, consumidores, pessoas que nos assistem, é saber diferenciar isso para não criar, daqui a um pouco, uma responsabilidade a mais para as empresas de cortinas, aonde a automação é uma coisa, a automação é inteligência da casa, onde vai funcionar a cortina, a luz, o ar, os sistemas de áudio e vídeo. Isso é automatizar. Controlar através de um controle não significa ter automação. Significa, sim, como a gente acabou de falar, ter motorização. Parece simples, eu até vou passar de volta a palavra para o Fabrício, mas é importante ter essa diferença, porque quando a gente conversa com o nosso cliente, a gente elabora um projeto, a gente precisa entender, é automatizado que você quer a sua cortina? Então precisa ir para mais elementos para fazer isso ser automatizado, programável, criar cenas, né? Mas enfim, então eu queria fazer esse adendo, porque eu acho muito importante a gente conseguir distinguir os produtos, apesar de ser o mesmo, uma cortina motorizada ela pode ser automatizada, mas acho importante reforçar isso. Não é, Fabrício? Perfeito, eu acho que a definição está correta e a gente já deixou bem claro. Agora, o próximo passo é o projeto, né? Como é que a gente inicia esse projeto? Como é que a gente define esse projeto? Então, vamos começar a separar. Primeiro tem a definição da cortina. Depois, talvez, entre a definição da automatização, ou da automação, ou da inteligência, né? Então, a primeira coisa que eu vejo acontecendo é separar o profissional junto com o cliente. Às vezes, eles estão, no início, mais preocupados com o que combina e o que não combina na cortina, né? Com o ambiente, com o projeto, enfim. E a parte da estrutura tecnológica fica um pouco de lado, né? Exato. Então, qual a estrutura que a gente vai ter para fazer esse conjunto todo funcionar bonito, esteticamente funcional, enfim, né? Como isso vai acontecer depois? Como é que a gente realiza esse desejo? É mais ou menos esse conceito. E se a gente não tem as partes todas envolvidas, o integrador de automação, o arquiteto, o cliente com o seu desejo e o vendedor, vamos chamar assim, que é o ator da loja de cortinas que está fazendo a venda, se esses atores não estiverem conversando, a chance de dar errado ou de não se realizar na totalidade aquilo que se imagina é muito grande, né? Mas essa falta também de clareza nesse conceito também atrapalha bastante, né, Fabrício? Atrapalha, muito. Existe uma confusão, às vezes, de nomenclaturas que acaba induzindo a um pensamento errado. Aí, né? Exatamente. E aí isso vai estourar mais adiante, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, Fabrício, até entrar na atmosfera de cortinas. Hoje, vocês especialistas nesse segmento, há tantos anos, hoje trabalhando com a líder mundial, né, que é a Hunter Douglas, quando que vocês orientam o arquiteto, o profissional de arquitetura, a iniciar a ver sobre cortinas e persianas? Em que fase do projeto, né? Lógico, a gente sempre quer no início, né? Mas fala um pouquinho mais sobre o tema cortinas versus projeto. Quando lidar com esse assunto? Perfeito. Vamos imaginar que a gente esteja construindo uma residência, tá? A gente está pensando, a gente que eu falo o arquiteto, né, quem está projetando, já está pensando no posicionamento solar, na posição solar, onde vai ter insolação, para que lado vai ficar o quarto, a sala, enfim. Né? Isso já está sendo pensado. Automaticamente a cortina já está dentro desse raciocínio, porque Sim. A cortina ela pode ser vista, ou a persiana, vamos chamar assim, de duas formas, ou como um item decorativo, ou como um revestimento de vidros. Porque se a gente analisar a arquitetura hoje, cada vez tem mais vidro. A gente está vivendo quase em cubos de vidros, né? Sim, é comum a gente pegar um projeto de uma residência que só no living tem mais de 50 metros quadrados de vidro.
E lá no início, ninguém se preocupa que a insolação vai ser absurda, num living de pé direito duplo, enfim, 10 metros de vidro na extensão, às vezes é um canto com vidro dos dois lados, e o pé direito de 5, 6 metros. Imagina a insolação, a carga de radiação solar que recebe esse ambiente, a quantidade de calor que vai gerar dentro desse espaço, a incidência de luz, que é muito forte. Então, se a gente não partir do princípio do uso do espaço primeiro, a gente não vai definir nada também, né? Então, perfeito. Eu vejo assim, a estética ela é fundamental. A estética é fundamental, mas ela é, né, dentro dos princípios do design, né, de forma e função, ela tem que ser conciliada no final. A gente tem que preocupar primeiro com o uso, com quem vai usar, como vai usar, o efeito que a gente quer. Se a gente não pensar isso antes, tudo pode dar errado, né? É verdade, cara. Tarek, desculpa te interromper, mas o Fabrício ele traz aqui uma série de questionamentos importantes. Eu acho que tem a ver já quase um prefácio para a resposta para a Ana Cristina Vig, que pergunta o seguinte: quais são as principais dificuldades que vocês percebem nessa relação cortinas e automação, Fabrício? Então, é a forma de comunicação. O que significa isso? Como o meu sistema de automação, ou a empresa de automação, ou o equipamento, o nome nem o arquiteto, nem o cliente, nem o vendedor de cortina sabe definir, tá? Mas o sistema que o cliente está comprando de automação, como ele vai se conectar, vai se comunicar com, não é com a cortina, tá? É com o motor da cortina, porque a cortina não tem comunicação. Vamos partir desse princípio, né? O motor que está nessa cortina, qual é a tecnologia que ele utiliza de comunicação? Quais são as formas que a gente vai ter de acessar esse motor? E se a gente não compatibilizar isso, a gente pode estar vendendo uma cortina com um motor inadequado para um sistema de automação que também não vai ser adequado àquele... Não quer dizer que aquele motor é ruim, nem que o sistema de automação vendido é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é com qualidade que nós estamos falando. A gente está falando com compatibilizar a comunicação. Perfeito, cara. Perfeito. Bom, o Fabrício está 20 e poucos anos no mercado já, convivendo, e logicamente quando ele iniciou 23, lá na montação... mais precisamente. 23 anos. E há 23 anos atrás, pouco se falava, né, de automação, das tecnologias, apesar de já ter há bastante tempo, mas ainda as pessoas falavam muito pouco. Porém, isso é uma realidade. Nós... reiteradamente falamos sobre projeto, né? A gente traz muito o Conecte-se para as pessoas se antenarem em fase de projeto. Eu vou buscar um pouquinho que o Fabrício acabou de falar, que eu vou conceber uma casa, eu vou ter uma fachada de vidro gigantesca. Se eu não pensar no isolamento térmico que vem através de uma persiana, de uma cortina, enfim, daí tem os mais variados valores, eu vou incidir num custo de energia com ar-condicionado, daí vai além, daí é a pessoa que vai identificar o que vai ser melhor. Mas faz total sentido. Pensar em cortinas tem que ser em projeto. Não necessariamente a parte estética, né, Fabrício? Porque isso é composição... Não, a gente tem que conciliar as duas coisas, né? Exato. É importante conciliar. Mas vamos imaginar uma coisa, se eu estou preocupado realmente com um sistema de proteção solar dessa minha fachada, desse ambiente, eu poderia, me utilizando de um sistema de automação, integrar, sincronizar a hora que a cortina vai fazer, né, a proteção com a hora que o ar-condicionado vai ligar, que a luz vai ligar ou desligar, enfim, tem uma série de coisas que aí a gente vai estar incluindo um sensor de presença de sol lá fora, que aí faz com que a cortina baixe no momento que a insolação começa a pegar na fachada específica, o ar-condicionado já é ativado no mesmo momento, a iluminação pode ser que ela diminua ou aumente, enfim, depende de como está a posição daquele ambiente. Então, aí a automação passa a fazer sentido e a cortina é mais um elemento ali dentro. E o motor tem que se comunicar com esse sistema. É simples, e olha só, eu vou trazer 3 elementos aqui. Eu vou puxar brasa para ti, tá, Fabrício? Mas o benefício da cortina nos imóveis, né? Olha só, 3 rapidinho. Primeiro deles, isolamento térmico. Ou melhor, nem a palavra isolamento talvez não seja mais apropriada, mas um conforto térmico. Conforto térmico, A gente sempre usa a palavra conforto. Privacidade. Isso. É tu poder ter, né, essa privacidade através da cortina. E o terceiro elemento agora me fugiu. Mas eu tinha... Conforto visual. Conforto visual, que é a iluminação.
Não, exato. Iluminação. É isso. Iluminação, privacidade versus segurança e o questão de conforto térmico. Cara, um elemento... A intensidade de luz que tem na fachada, tu não consegue assistir a televisão, né? Exatamente. E esse link, cara, por isso que a gente está aqui hoje tratando no Conecte, para a gente tentar abrir a mente, né, dos nossos ouvintes. Se eu penso desde o início e eu consigo jogar o elemento cortinas numa inteligência, eu faço com que, determinada hora, bem como o Fabrício disse, a cortina ela vá acompanhando o sol para não estragar os meus estofado, tapete e elementos decorativos da casa, porque o sol naturalmente ele mancha, né? Ele vai desgastar. Eu consigo, queima, né? Como a gente bem disse, né? Dar uma cena de boa noite e a casa toda se fechar com as cortinas para te proporcionar a tua privacidade, né? E a questão do conforto térmico, cara, daí logicamente isso é os dias de hoje que tá derretendo. Imagina tu tá com sol hoje numa fachada sem ter uma cortina. Então, assim, a tecnologia que a automação promove é um facilitador na vida das persianas, porque ela não deixa somente a persiana por si só existir, ela joga o sistema para jogar em prol do usuário da residência, né? Com programações pré-definidas, enfim, com uso à distância. Então, o elo entre cortinas, persianas e automação é primordial. E vem as questões que tu trouxe também, que é os sensores. Sabe por quê, Fabrício, que eu falo de sensores? Vocês têm um produto que eu achei fenomenal, que eu vi aí, que é aqueles toldos de ar externa motorizados. E eu abro um toldo, Alexandre, dia de hoje, eu abro o toldo para poder... E eu saio de casa e eu me esqueci, e começa a virar o tempo, e vai vir um temporal. O sensor de vento acoplado à automação manda um comando e a cortina recolhe. Então, assim, a gente tem que usar esses elementos em prol do todo, da segurança da casa, da funcionalidade do produto. Pois não, Fabrício? Não, é isso aí. Eu acho que, adicionando uma pimenta aí à discussão, né, é a questão do investimento que muitas vezes pesa na decisão. Né, e se a gente pensa isso antes, é mais fácil tomar essa decisão do investimento também, do que deixar lá para o final, e aí começa a pesar no bolso. Eu já estou estourando o orçamento, eu já gastei mais do que eu imaginava, né? Os meus desejos aumentaram por isso ou por aquilo, né? Eu já fiz meus excessos, e aí acaba deixando de lado aquilo que realmente é mais funcional e que seria mais necessário, né? Sim, então, eu vejo assim, ó, eu acompanho alguns projetos que acontece assim, o cliente ele fecha normalmente com mais antecedência os orçamentos do sistema de automação, enfim, e deixa a cortina para o final, porque lembra que a cortina, na nossa cabeça, na nossa memória, é um item mais decorativo, né? Aquele tecidinho, aquela cortininha. Só que eu tenho 50 metros quadrados de vidro na minha sala e não me dei conta disso. E aí, se eu deixar para decidir lá no final, de repente, eu vou limitar as minhas opções de cortinas, porque eu já defini um sistema de automação com muita antecedência, sem entender o que tinha de compatibilidade com motores de cortina, né? E aí talvez a solução ideal não seja aplicável. Aí, se eu tiver que fazer para resolver esse problema e integrar com esse sistema já adquirido, talvez tenha que se mexer no projeto de automação. E aí o cliente não quer gastar mais no projeto que ele já investiu, né? Então, daqui a pouco tem que adicionar mais algum equipamento, mais alguma questão de cabeamento, comunicação no projeto de automação. E aí o cliente vai ter que investir mais lá também, né? Sim. Mas o Fabrício, tu traz uma questão que é muito importante, principalmente relacionada aos arquitetos, que é a questão da estética, né? E muitas vezes a orientação da compra é baseada nesse sentido, nessa orientação. Eu pergunto vocês da Montaçu, a Hunter Douglas, de uma maneira geral também, faz um trabalho de conscientização dos outros pontos que não são tão relacionados à estética, mas são muito mais funcionais e, inclusive, até necessários, né? Muito mais necessários, como esse controle da incidência solar, da temperatura. É feito por vocês esse trabalho também de conscientização de mercado, Fabrício, de educação de mercado? Sim, perfeito. Não, o Tarek esteve aqui conhecendo a nossa sala de treinamentos aqui, toda a nossa rede de lojas credenciadas no estado aqui, que é onde eu atuo, mas no Brasil inteiro, a Hunter Douglas trabalha isso no mundo inteiro, não é Brasil inteiro.
Mas a gente toda a equipe comercial das lojas passam por treinamentos, onde a gente dá um enfoque nessas questões técnicas, né? De sugerir a cor certa, de acordo sempre da perspectiva de uso do espaço. Não existe a cor certa para combinar. A cor certa para combinar é mais fácil de resolver, né? Agora, a cor certa para entrar a quantidade de luz certa necessário para explorar aquele espaço, aí é o mais difícil. Aí é complicado, né? Ou para a gente poder resolver realmente a questão da qualidade do som, é uma outra coisa dentro do ambiente, né? Um ambiente pé direito tem eco, pé direito alto, pode ter eco nesse espaço. A cortina pode contribuir para diminuir o eco do ambiente? Pode. Então, não vai além da questão estética algumas coisas. Depois, a gente bota a questão estética na balança. Então, dessas soluções aqui, quais dessas soluções são mais adequadas, esteticamente falando, para ser inserido nesse projeto, dentro do contexto do projeto? Então, a gente precisa e faz isso com muita propriedade, né? De passar para a equipe comercial a preocupação do uso do ambiente, na perspectiva do cliente. Porque a gente pode usar a perspectiva do arquiteto e a perspectiva do cliente. É fundamental a orientação do profissional, né? O cliente contrata o profissional pelo conhecimento técnico dele, obviamente, né? Mas a gente tem que se aprofundar um pouco mais, e aí, às vezes, alguns profissionais se aprofundam mais, outros menos, mas do método de trabalho de cada um, né? Mas a gente vai tentar também, com o cliente, entender melhor o uso do espaço, né, no conceito do cliente, para a gente ser mais assertivo. E muitas vezes a gente ajuda o profissional nessa pesquisa, né, do uso do espaço pelo cliente dele, porque as expectativas de cada cliente, às vezes, de um ambiente para outro mudam, né? Tem gente que não dá nem bola para o banheiro, o outro adora o banheiro. Tem gente que... Eu ouvi de uma cliente que o ambiente mais importante da casa era o banheiro, porque ela podia se trancar lá por 2 horas e os filhos não incomodavam ela, né? Então, vou te dizer imagina, daqui a pouco esse é o espaço principal dessa casa, né? É uma boa, quase um bunker. Ô, Fabrício, sei lá, eu vou buscar aqui, vou tentar trazer uma dica aqui para os arquitetos que nos acompanham. Projetar as casas, o imóvel que seja, e prever um ponto elétrico nas janelas é uma necessidade para os dias de hoje, não concorda? Hoje eu digo que seria quase como deixar um ponto de luz, né? Para ligar uma lâmpada, né? Tem que ter um ponto elétrico, no mínimo um ponto elétrico nos cortineiros ou próximo das janelas, porque assim, o cliente em algum momento ele vai cogitar motorizar uma cortina ou uma persiana. E a gente sempre prevê o futuro deixando as esperas, né? Então, eu acho que isso é um bem comum. Preparem seus projetos e prevejam um ponto elétrico nas janelas, porque além das cortinas e persianas, até mesmo as esquadrias podem vir motorizadas, né? E precisar uma comunicação com a automação. Muitas esquadrias hoje. Então, assim, deixar uma previsão eu acho que é, no mínimo, razoável, né? Se o profissional quiser se manter atualizado e não ter dor de cabeça depois tendo que puxar fio, enfim. Eu queria te fazer mais uma pergunta, cara. A gente falou antes, é uma pergunta / colocação. A gente falou antes das comunicações das persianas com o mundo, com o universo de automação. Então, para quem está nos assistindo aqui, vale ressaltar. Nós temos 2 modelos, né? Um deles é por fio, que sai os motores da própria cortina e tu conecta num módulo de automação e tu faz o sobe e desce, para, insere em programação. Isso daí fica para todos uniformemente, sem problemas nenhum de integração. E temos os sistemas polêmicos, que são sem fio, tá? Então, o que vale o pessoal se ater? Nós temos sistemas sem fio que não são compatíveis com determinadas marcas. Isso não significa, como bem o Fabrício disse, que a marca não presta. É comunicação. É sistema de comunicação entre 2 plataformas. Então, o que a gente sempre orienta? Vai construir, obviamente já está lidando com projetos, já está pensando nas tecnologias, se informe se a marca de automação que agradou aos seus olhos, né, a sua intuitividade, se ela tem uma comunicação com os motores da marca que você está adquirindo de cortinas. Esse é um assunto que tem que ser provocado tanto pela galera das cortinas, que provavelmente já o fazem, né, porque cada vez mais as casas estão vindo automatizadas, mas você, profissional de arquitetura, fique atento a isso. Não é porque tem motor que elas vão conversar. Então, não se surpreenda depois fazendo o que o Fabrício falou, o cliente tendo que investir numa interface a mais, e é isso, tem que investir. Ah, mas eu não sabia, não me falou. Gente, vamos ser lógicos. Quando a comunicação ela é sem fio,
ela precisa ter uma plataforma que converse. Então, o que você tem que fazer para saber se vai dar certo? Questionar quem vai fazer a automação e quem vai fazer a cortina, se aqueles motores têm comunicação. Parece simples, e é simples, mas tem que ser falado. As pessoas têm que prestar atenção nesse detalhe para evitar dúvidas e retrabalhos futuros. E dizer, pô, comprei lá a cortina com o Fabrício e não funciona. Funciona. Ah, mas a automação não funciona. Funciona. O que não funcionou foi a comunicação do que você acabou comprando por conta. Muita gente vai até para a internet, cara, comprar cortina sem saber das coisas. Todo mundo hoje busca um jeitinho mais fácil. E a gente quer aqui orientar. A gente não quer dificultar. A gente quer orientar para ter uma uniformidade na comunicação e todo mundo ter uma boa experiência. Né, Fabrício? Perfeito. Não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. Nesse caso aí, né, de qualidade, né, falando de novo em qualidade. A comunicação eu divido em 2 etapas, tá? A primeira parte da comunicação é a comunicação entre as pessoas envolvidas no projeto, que muitas vezes essa comunicação é que está falhando, e não a comunicação da automação com as cortinas. Perfeito, cara. Tá? E é isso, né? Então, eu acho que isso está totalmente linkado, Alexandre, é o que a gente fala muito. A desinformação, o medo, sim, né? O medo de mostrar para o cliente, eventualmente, que não tem o conhecimento, e daí as coisas vão andando, chega na parte final, alguém dessa balança vai estar prejudicado. Então, galera, eu acho que o mais importante aqui é... Mas aí, né, Otário, que eu compreendo essa tua colocação e eu sei que isso acontece, mas fazendo aqui uma linha de pensamento, é uma atitude contraproducente do profissional, né? Porque ele tem ao seu lado uma empresa como a Montasul, como a Hunter Douglas, para dar toda a assessoria possível, imaginável, para que a coisa transcorra da maneira mais tranquila possível junto ao cliente, que chega a ser de uma maneira, a gente entende, lógico, esse posicionamento que tu traz aqui do profissional, muitas vezes não querer demonstrar que não conhece, mas isso é uma coisa que, cara, a gente tem que deixar para o passado. Né? E hoje nós temos, e tu faz esse trabalho, né, dessa conscientização. O Fabrício representa agora aqui uma empresa que tem uma tradição enorme e assim como outras tantas envolvidas num processo de uma construção, de uma reforma, que são amplamente entendedoras do seu métier e estão ali para ajudar o profissional. Então, é um pensamento um pouco arcaico, mas a gente compreende, né? Existe mesmo, né? Infelizmente, daí é o que a gente vem trazendo com muita constância no nosso trabalho do dia a dia, eu e a Ana, né? Medo, né? Perdeu o medo. Vamos trocar mais informações. Não faz mal perguntar, não faz mal dizer que não sabe. Sem dúvida. É um item novo. Eu acho que assim, investir o tempo numa reunião envolvendo todos os agentes é fundamental. Junto ao integrador, com o vendedor da loja, com a nosso suporte. Nós temos suporte em São Paulo também, para integradores de automação, nós temos um técnico específico para isso, para ajudar nas comunicações, nos protocolos, enfim, né? Muita gente não sabe nem do que a gente está falando aqui, mas isso acontece nos bastidores da automação e tem que ter alguém que conheça essa linguagem, né, para poder fazer a coisa viabilizar. E a gente tem uma pessoa para dar suporte também. Isso mesmo eu ia te perguntar, porque quando a gente fala em automação, nós temos a priori 2 partes envolvidas, o desenvolvedor do sistema, da automação, e o produto, que vão ter que conversar. Isso. O desenvolvedor do sistema, da automação, obviamente, tem um técnico ali responsável para que a coisa ande do seu lado. Vocês, dentro da Montasul, então, pelo que tu me diz, tem também a parte técnica para fazer essa verificação, se há essa conversação? Tem. E o grande problema é que nos acionam geralmente depois que o projeto está pronto. Aí não resolve nada. Aí não, né? Como chamar o teu cara do seguro depois que tu resolveu tudo depois do acidente. Não, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É isso. Eu acho que todo o mercado de arquitetura, inevitavelmente, ele tem que passar anualmente por reciclagens, por novos aprendizados, porque todos os sistemas que a gente está falando aqui, seja cortina, iluminação, automação, ar-condicionado, tudo sofre atualizações, né? E a gente está caminhando por uma comunicação sem fio, né? Está entrando a tecnologia 5G que a gente fala tanto, né? Tá todo mundo hoje inserido em tecnologia. Então, acho que o papel nosso, da SET, do Fabrício, enquanto Montasul, que eles já fazem os treinamentos, é proporcionar aos profissionais de arquitetura mais conhecimento. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças ele aparece quando não tem informação.
né? Se a gente, na fase de projetos, a gente busca... Cara, uma vez que tu pergunta e tu sana uma dúvida, a probabilidade de tu não repetir esse erro é imenso. Então, assim, e não é tantas coisas que envolvem a comunicação entre automação e persianas. Então, busque revendedores especializados, visite as empresas especializadas de cortinas, pergunte a motorização de vocês, além de ser silenciosa, como é que ela comunica? Se eu botar automação, me anota, por favor, aqui para eu poder falar com a empresa de automação. Então, assim, a gente obviamente vai mandar um... Pois não. Eu vejo bem, eu acho que assim, às vezes o próprio vendedor da loja, ele não vai ter todas as respostas, porque ele não conhece todos os sistemas e todas as possibilidades que existem hoje no mercado, não tem como conhecer. Nem o cliente, nem o arquiteto, nem o vendedor da loja de cortinas e persianas. Assim como o integrador não conhece todas as cortinas, todos os motores. Então, a gente tem que, em algum momento, sentar e conversar, não tem, né? Ou online, que seja, né? Não precisa sentar presencialmente, mas tem que ter uma reunião para definições, né? Nós, particularmente, estamos felizes de estar provocando essas junções aí entre o pessoal de tecnologia, as empresas de cortinas, de iluminação, porque tem que ter uma conversa, tem que ter um mínimo múltiplo comum, né? A conversa ela tem que andar linear, porque senão quem paga a conta depois é o cliente, né? Com as dúvidas, mas foi ele que não me falou, não, mas foi esse que não... E daí já vira uma bagunça, daí é o que eu falo muito, né? A energia daquela coisa maravilhosa que tu tá construindo, tu te entrega e tu tá lá se incomodando com detalhes, né? Detalhes que poderiam ser facilmente sanados se fosse falado desde o início. Alexandre, eu sei que a gente já está caminhando para os nossos minutos finais. Eu não sei se tem mais alguém fazendo alguma pergunta, se tu quer perguntar alguma coisa. Eu só tenho uma colocação em cima disso que o Fabrício falou, para os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo agora, quem vai nos acompanhar depois nas versões gravadas nas nossas plataformas, que eu conheço a Montasul já de muito tempo, a Hunter Douglas, então, nem se fala. A Hunter Douglas, inclusive, nos primórdios da rádio já foi uma apoiadora. Eu tenho certeza absoluta, e não quero, por óbvio, falar em nome da Montasul, nem em nome da Hunter Douglas, mas eu tenho certeza que a preocupação maior dessas empresas, da Montasul e da Hunter Douglas, vai muito além de uma transação comercial. Ela atinge o patamar de satisfação do cliente. Então, acho que esse trabalho todo de conversa, de reunião, de entender a necessidade, independente de um processo de compra ou venda, tem uma intenção muito maior além dessa, que é a intenção de fazer com que o mercado compreenda todos os fatores que compõem esse produto e a necessidade de termos todos esses esclarecimentos antes de começar uma obra, né? Porque depois aí a dor de cabeça é grande, né? O custo é maior e isso acaba, a gente sabe, prejudicando inclusive a própria empresa. Então, só queria deixar esse registro aqui, Tarek. Perfeitamente, acho que está bem registrado, é isso mesmo. O cliente tem que estar com a solução resolvida e a cortina é um detalhe no projeto todo dele, né? Mas se não funcionar, vai chamar atenção e vai incomodar, né? Então, com toda certeza. Mas a gente acabamos de falar, né? Ele é um detalhe decorativo, bonito, enche os olhos, mas ele é funcional, primordial para a obra. Sem dúvida. Então, num dia como transforma a luz do ambiente. Imagina num que dia a gente de fala ontem... Pode falar, perdão, Fabrício. O que a gente comenta aqui internamente, que nossa maior preocupação é trazer a luz transformada para dentro do ambiente na medida certa. Né? Essa é a nossa preocupação. Então, se a gente não souber quem vai usar e como vai usar, não tem sentido nenhum. Bota qualquer coisa dentro da janela. Eu já parto para um outro lado, né? Tipo, no dia de ontem, com aquele calor, aquele sol escaldante, meu maior desejo é chegar em casa com as minhas persianas, cortinas fechadas, com o arzinho ligado, e eu chego em casa e não fecha a persiana, não funciona a automação, e aí? O ar não liga. O ar não liga, entra aquele sol, cara. Aí tu vai começar a perceber o valor que isso tem, né? Não só do quanto tu investiu, mas do quanto ele não está te trazendo retorno, que é o que a gente não quer que aconteça, por óbvio. Bueno, eu vou fazer minhas considerações finais. Eu agradeço ao Fabrício, à Montasul, pela gentileza dessa conversa. Pela nossa conversa, que era para ser na semana retrasada de 1 hora e levou 3 horas, a gente começa a falar, a gente não para.
temos pano para falar mais outros programas, com toda certeza. É um assunto que a gente apoia muito, profissionais de arquitetura, vamos qualificar as nossas demandas, vamos saber um pouco mais sobre as nuances que envolvem as tecnologias, tanto de cortinas quanto automação. Não vamos botar tudo no mesmo balaio, porque o negócio ele é muito legal e ele vai contribuir muito com o bem-estar do seu cliente. Então, obrigado, Fabrício. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo há tantos anos e sucesso. Nos encontraremos mais vezes. Bom, obrigado, Tarek, Alexandre. Eu só reforço aqui essa questão da preocupação do profissional conhecer bem seus fornecedores, ter uma sintonia muito forte com eles, entender um pouco mais de como é que é feito o trabalho, não em si o produto, né, desses fornecedores, para poder, na hora que precisa chamar para uma reunião, para uma comunicação, a coisa fluir no projeto e não ficar travando todo o processo aí do projeto, né? Então, ter essas parcerias bem montadas e com pessoas capacitadas é fundamental para realizar um projeto assertivo. Muito bem, pessoal, para encerrar aqui, vou colocar no ar aqui a opinião da Claudete Graziotin, que eu acho que faz um resumo muito bem qualificado do que a gente falou em boa parte do programa. Ela diz o seguinte: com a evolução contínua dos produtos atualmente, os profissionais não conseguem manter-se atualizados, sobretudo. E para isso, as empresas fornecedoras idôneas, como é o caso aqui da Montasul, oferecem essa assistência e orientação objetiva para que os projetos preencham plenamente as necessidades do cliente. Parabéns. E é isso mesmo, né? Então, isso que a gente falou, perder o medo, se reportar a essas empresas de fato idôneas para que você tenha a plena satisfação do seu projeto. Fabrício Zanotto, Graziotin Zanotto, sócio-diretor da Montasul, Hunter Douglas, muitíssimo obrigado pelos teus esclarecimentos. Como o Tarek falou, é um assunto que, se a gente tivesse tempo, se desdobraria em mais 1 ou 2 horas. Então, sinta-se à vontade sempre para voltar aqui na Rádio Arquitetura, sempre que for solicitado, que tiveres uma novidade aí para apresentar para nós, tá bom? Tá legal, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho na rádio. Desejo sucesso para vocês aí todos, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Desconectando aqui o nosso convidado, e Tarek Aladim, da Set Experience, meu querido amigo, um grande abraço. Temos encontro marcado na próxima quarta-feira aqui no Conexe, Tarek. Dali, com toda certeza, e preparando mais uma pauta interessante que envolve as rotinas dos escritórios de arquitetura. Então, conectem-se. Muito bem, um grande abraço, Tarek Aladim, da Set Experience. Agora 14h38. Com isso, a gente vai encerrando essa transmissão do programa, ficando por aqui. Você fica agora com a nossa programação automática aqui na sua Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.